Olá! Para este nosso mergulho profundo, a gente tem um tema-chave para a exportação brasileira: o regime aduaneiro especial de drawback. Olha, nossas fontes aqui detalham bem como ele funciona e ainda trazem uma medida provisória, quentinha, a 1309 de 2025, que mexe com ele. Nossa missão hoje é destilar o essencial do drawback e entender direitinho o impacto dessa atualização. Bom, para começar, né? Esse regime existe desde 1966. Claro que foi modernizado várias vezes, mas a ideia central sempre foi a mesma: tornar o produto brasileiro mais competitivo lá fora. E como? Basicamente reduzindo ou até eliminando os impostos sobre os insumos que a empresa usa para produzir aquilo que vai ser exportado. Exatamente. É uma ferramenta, assim, estratégica mesmo para impulsionar a nossa indústria e as vendas internacionais. Ao diminuir o custo de produção, ele acaba melhorando o fluxo de caixa das empresas, sabe? Principalmente naquela modalidade mais usada, a suspensão. No fim das contas, isso aumenta a nossa competitividade no mercado global. A gestão é dividida, né? A Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, cuida da suspensão e da isenção, enquanto a Receita Federal, ela administra a modalidade de restituição. Falando nisso, essa modalidade suspensão parece ser a estrela do show, certo? Como ela funciona na prática? Qual o impacto real para a empresa que usa? Sim, é a mais popular, sem dúvida. Acho que pela agilidade, né? A empresa consegue suspender a cobrança de vários tributos bem importantes quando compra insumos. E isso vale tanto para insumo importado quanto nacional. A gente está falando de impostos como o imposto de importação, o II, que pesa bastante, o IPI sobre produtos industrializados e também PIS/COFINS. Isso libera um capital de giro assim precioso para a empresa. Claro, tem a contrapartida. A condição é usar esses insumos para fabricar bens que serão exportados, e isso dentro de um prazo que já é definido, tá? Se a exportação acontece como planejado, ótimo. A suspensão vira uma isenção definitiva. Agora, se não rolar a exportação naquele prazo, aí a empresa tem que pagar tudo que foi suspenso e com juros e multa. Entendi. Faz sentido. E além da suspensão, você mencionou as outras, né? A isenção, que serve para repor estoques de insumos que já foram usados em exportações passadas, e a restituição, que devolve imposto já pago, mas que você disse que é menos comum hoje. Isso. E olha, dentro da suspensão e da isenção, ainda existem umas variações, tipo comum, intermediário, genérico, para se adaptar a diferentes cadeias produtivas, sabe? Às vezes uma empresa faz uma parte, outra finaliza e exporta. O ponto comum é que para usar qualquer uma delas, a empresa precisa de uma autorização formal. É o chamado ato concessório, o AC. Esse AC é solicitado para a SECEX, tudo pelo sistema Siscomex, e lá tem que detalhar todo o plano, o que vai importar, produzir e exportar. Ok, achou que a base do drawback ficou clara. Mas vamos então para a novidade que você comentou no início, aqui que a coisa fica bem interessante. Temos essa medida provisória, a 1309, de 13 de agosto de 2025. O que exatamente ela traz de novo para o drawback e por que agora, né? Boa pergunta. Com precisão, essa MP instituiu o tal Plano Brasil Soberano. E lá no artigo 10, ela foca numa alteração muito específica e diria até emergencial. Ela atinge apenas o drawback na modalidade suspensão. E o que ela faz? Autoriza uma prorrogação excepcional de 1 ano no prazo de validade dos atos concessórios que já estavam valendo. Opa! 1 ano a mais para conseguir exportar. Isso é um alívio geral, então. Para todo mundo que tem drawback suspensão? Ou tem alguma pegadinha, alguma condição? Parece um ajuste bem direcionado. Não, não é automático. E você tocou no ponto central. É bem direcionado mesmo. O fascinante aqui é justamente a condicionalidade. Não é para todo mundo. A empresa precisa comprovar, veja bem, comprovar que o seu compromisso de exportação, especialmente se o destino principal era os Estados Unidos, foi diretamente prejudicado. Prejudicado por quê? Por novas barreiras comerciais, tipo tarifas que foram impostas de forma unilateral por outro país. Então, a MP não derruba a barreira, claro, mas ela busca dar um fôlego financeiro e de tempo para a empresa. É quase uma válvula de escape, sabe? Para evitar que a empresa seja penalizada por não cumprir o prazo original por causa desses fatores externos, que estão fora do controle dela. Dá um tempo para buscar novos mercados, talvez, ou renegociar contratos. Entendi.
Então, para a gente amarrar tudo, o drawback é essa ferramenta já conhecida, poderosa, que ajuda o exportador a reduzir custo. E a CMP 1309 de 2025 funciona como um ajuste pontual temporário. Uma espécie de kit de primeiros socorros, né? Mas só para quem usa a modalidade suspensão e foi pego de surpresa por essas novas barreiras comerciais. Então, o que tudo isso significa? Qual a leitura mais ampla disso? Se a gente conectar isso ao quadro geral, o que a gente vê é uma resposta tática do governo a essas tensões comerciais internacionais que surgiram mais recentemente. Usaram um mecanismo que já existia, o drawback, mas de forma cirúrgica, bem focada em quem foi comprovadamente afetado por um tipo específico de problema. Isso mostra uma tentativa de manter a dinâmica exportadora aquecida, né, e proteger as empresas desses choques externos súbitos, mas sem fazer uma mudança estrutural no regime em si. É um reconhecimento bem pragmático do impacto da geopolítica nos negócios aqui. Interessante essa conexão. É uma resposta rápida a um problema específico. Bom, fica então a reflexão para quem nos ouve. Para além dessa medida emergencial de prorrogação, como será que essas tensões comerciais globais, que parecem que vieram para ficar, né? Como elas podem influenciar as estratégias de longo prazo das empresas brasileiras que dependem do drawback? Será que a gente vai ver um movimento ainda mais forte na busca por diversificação de mercados, justamente para mitigar esses riscos? Fica aí a provocação para a gente pensar.